que é a palavra de Deus sagrada. Então, ela fala conosco. Então, em todo momento, nós temos que estar atentos. Por quê? Porque a partir do momento que nós adentramos este lugar e aberto um culto no nome do Senhor Jesus, Ele está aqui junto de nós. Ele mesmo diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Então o Senhor, Ele está aqui junto de nós. Não vemos com os nossos olhos físicos, mas, irmãos, aquele que está na comunhão sente o passear do Senhor dentro do Senhor. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos e às irmãs, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu vou pedir para que vocês abram as vossas Bíblias, uma passagem bastante conhecida, o Santo Evangelho de Jesus Cristo, reportado por João, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 18. Evangelho reportado por João, capítulo 5, do verso 1 ao 18. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode ter certeza que o Senhor sempre tem uma palavra amiga, sempre tem uma palavra de conforto, de força, de virtude e de ensino para nós. Amém? Todos quantos encontraram, podemos dizer amém? Glória a Deus. Então vamos ver com a ajuda de Deus e naquele Espírito Santo. O texto diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Agora eu chamo a atenção um pouquinho dos irmãos e das irmãs. Eu não sei se na Bíblia de vocês, no versículo 4 que nós vamos ler agora, este parágrafo, ele tem colchetes. Não é todas as versões que tem. Não sei se vocês prestam atenção. Guarda isso. É só presta atenção depois disso. Então o versículo 4 tem os colchetes. E tem um porquê, tá? Depois eu explico. Então continuando. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora feche os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Glória ao nome do Senhor. Soberano Deus, o Pai que estás nos céus, diante de Ti, Senhor, estamos agora elevando esta oração. Estamos diante da Tua palavra, esse texto que acabamos de fazer a leitura dele, e pedimos a Ti, Senhor, que na multidão das Tuas muitas misericórdias, Senhor, fala conosco nesta noite um pouco mais, porque, Senhor, já temos ouvido, Senhor, a Tua voz, Senhor, nos louvores, nas palavras que foram, Senhor, Deus, mencionadas aqui nesta noite, Senhor. Está bom este lugar, glória ao Teu santo nome, como naquele dia, Senhor, os apóstolos reunidos ali no Monte da Transfiguração, disseram: bom é estarmos nós aqui, Senhor, e estamos contentes por estarmos diante da Tua presença, te louvando na beleza da Tua santidade. Pai amado, fala conosco um pouco mais. Pedimos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, está aqui mais uma vez a palavra de Deus. E nós vemos aqui essa palavra, que é um tanto conhecida e também bastante pregada. Nós vemos aqui que Jesus ele subiu a Jerusalém para a festa, uma festa judaica. O texto não diz, e podemos também afirmar, mas provavelmente esta festa seria a Páscoa. E ali havia a piscina de Betesda, como nós vimos, conhecida por suas águas curativas, e ela estava cercada de doentes, esperando por um milagre. É bom também relatar, irmãos, que esse tanque por nome de Betesda, segundo estudiosos e arqueólogos, acreditava-se que ele foi construído por Herodes o Grande, e não se tratava de uma mikvé. O que era uma mikvé? Mikvé era uma espécie de uma piscina também, que era usado pelos judeus para as suas purificações. E até hoje, judeus tradicionais, ortodoxos, até mesmo quem mora em outros países, que é judeu, eles têm dentro da sua própria casa, na sua residência, uma mikvé, onde eles usam para esses rituais de purificação. Então aqui, já vemos que esta piscina, ou este tanque, como vai estar escrito em algumas traduções, não era uma mikvé construída pelos judeus, mas um tanque que provavelmente havia sido construído por Herodes o Grande. Daí então a questão que é bastante importante e também que é bastante discutida entre muitos estudiosos com relação que realmente era um anjo que descia e agitava as águas. Se os irmãos prestarem bem atenção, em algumas versões da Bíblia, como eu disse para vocês prestarem atenção, no versículo 4, está entre colchetes. Por quê? Todas as vezes que nós, dentro da Bíblia, nós encontrarmos um versículo com colchetes, significa que
este versículo é uma espécie de um acréscimo. Não que seja uma inverdade. Por quê? Porque esse texto de João, quem na época traduziu ele para o latim foi Jerônimo, que é conhecido pela Igreja Romana, os católicos, como São Jerônimo, né? Eles acrescentam o São, né? Por Jerônimo. E Jerônimo, ele colocou entre colchetes, por quê? De alguma forma ele estava, acredito que ele estava querendo delatar alguma coisa que realmente acontecia naqueles dias diante daquele tempo. Então, aqui, ele está delatando alguma coisa. Ele, na verdade, ele não está afirmando, mas sim delatando. Como, por exemplo, que esse tanque, ele estava relacionado a crenças e rituais pagãos da época, greco-romanos, que fazem entender que quando Jesus, lá no parágrafo do versículo 14, ele disse assim àquele homem: olha, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Daí uma pergunta: que pecado é esse que Jesus está se referindo àquele homem? Irmãos, dentre tantos que ali estavam, presta bem atenção, Jesus se dirige a este homem especificamente. E não foi por um acaso. Porquanto supostamente ele era um judeu conhecedor da Torá, conhecedor da lei, indicando então que ele estava em um lugar o qual ele não pertencia. Então, por esta é a razão de Jesus se dirigir propriamente àquele homem. Por entender, irmãos, dá-nos entender que ele era um judeu e que estava, vamos dizer assim, pendendo a outros tipos de crenças. Então, este provavelmente é o pecado que naquele momento Jesus está se referindo, que aquele judeu estava cometendo, que é o pecado de idolatria, né? Então, isso é uma referência. A mesma figura de cada um de nós, que quando nós estamos no pecado, sem conhecer Jesus, nós somos levados muitas das vezes a tantas coisas, né? Como idolatria, falsas doutrinas, que têm muitas das vezes alguma aparência, mas são simplesmente doutrinas de homens. Por isso que muitos que ainda não tiveram um encontro real com Jesus, por não conhecer Jesus, às vezes comete coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Porém, quando Jesus nos encontra, ele nos propõe um novo e vivo caminho. E eu quero, irmãos, destacar cada parte dessa: novo, vivo caminho. Vivo por quê? Porque entregamos a nossa vida ao Senhor e tudo passa a ser transformado, passamos a ter um jeito novo de viver, de agir, de falar, de negociar, de pensar, e não de uma forma religiosa, no sentido de cumprirmos muitas das vezes simplesmente requisitos aplicados pela denominação, aonde muitas das vezes nós congregamos, mas quando procuramos cumprir requisitos bíblicos que nos levam à santificação, a qual, sem a santificação, irmãos, não veremos a Deus. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Então, esse é o novo caminho que Jesus ele nos propõe. Então, vivo. Por que vivo? Por quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a partir do momento que cremos em Jesus e recebemos como nosso único, suficiente Salvador, pessoal Salvador, passamos a ter vida em nós
não por mérito algum humano, mas o sacrifício de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Caminhe. Porquanto o próprio Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele mesmo nos garante e diz: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que isso quer dizer, irmãos e irmãs? Está indicando que ele não está falando da morte física, da morte material, mas ele está falando da morte espiritual. Que toda a humanidade, infelizmente, está morta nos seus delitos e pecados. Mas nós somos vivificados a partir do momento que nós temos o real encontro com Jesus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, a chance, irmãos, que nós temos de aceitarmos Jesus em nossas vidas é enquanto nós temos fôlego de vida. Amém, igreja? Por isso que nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. E enquanto nós estamos vivendo, nós precisamos entregar a nossa vida diante de Deus. Glória ao nome do Senhor. E um texto, irmãos, interessante, em Hebreus, capítulo 3, verso 14, diz assim: como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Que o Senhor, através já do início desta mensagem, Ele possa cada dia mais amolecer o nosso coração, e que nós não venhamos, endurecer o nosso coração diante da presença do Senhor, a voz do Espírito Santo, mas que venhamos estar atentos, para que o Senhor Ele possa continuar trabalhando sobre a tua, a minha e a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que multidões se reuniam em busca de cura quando havia um movimento nas águas. E diz o texto, e o primeiro a entrar na água após o movimento era curado. Muitas das vezes as pessoas buscam cura e soluções nos lugares mais improváveis, esperando um milagre que possa mudar as suas vidas, sem perceber, irmãos, que muitas das vezes a verdadeira solução para a nossa vida está em Jesus. Irmãos, e uma coisa é certa: por mais que alguém possa não aceitar, na maioria das vezes as pessoas, nas suas dificuldades, sempre vão buscar o sobrenatural para poder resolver as suas situações, quando fogem do seu controle. E não importa qual a situação. Quando tudo vai bem na vida das pessoas, elas não precisam ir na igreja. Quando tudo vai bem, nós nos esquecemos de orar, nós nos esquecemos de buscar. Mas parece que quando a coisa dá um apertozinho, aí nós nos lembramos de Deus, nos lembramos de orar, lembramos de congregar. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso cantar o hino, eu preciso louvar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que nós, através desta mensagem, desta palavra, possamos, em nome de Jesus, ser despertados. Glória ao nome do Senhor. E não achar e buscar em lugares improváveis. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos e irmãs, muitos às vezes, bendito é o nome do Senhor, buscam soluções aonde não há solução. Buscam no seu próprio intelecto, na sua própria força, na sua própria condição, naquilo que muitas das vezes tem, naquilo que muitas das vezes está conquistando no seu dia a dia, se esquecendo, igreja, glória ao nome do Senhor, que as coisas desta vida, como foi dito, têm um fim, acaba. Mas, irmãos, aquilo que o Senhor, Ele nos ofereceu, e Ele garante pela sua palavra, na tua, na minha e na nossa vida, irmãos, como já foi dito, glória ao nome do Senhor, nem mesmo o inferno pode arrancar de dentro do nosso coração. Mas nós precisamos estar atentos.
E não achar, irmãos, que Jesus, ele vai estar em lugares improváveis. Jesus, ele está no lugar certo. E não é simplesmente, irmãos, entenda bem, aqui dentro, especificamente. Não, irmãos, Jesus, ele está dentro de cada um de nós. O que nós não podemos deixar acontecer, irmãos, é sermos amortecidos por falta de fé, por falta de esperança, de confiança. Porque o plano do diabo é minar o campo do nosso coração. É fazer com que nós venhamos deixar de crer em Jesus. Venhamos deixar de crer na palavra. Venhamos deixar de crer que ajuntamentos como este, irmãos, nos fortalecem. Que quando viemos aqui, glória ao nome do Senhor, prestar um culto a Deus. E uma coisa eu gosto de enfatizar, irmãos, para a igreja. Irmãos, o culto não é para mim. O culto não é para a pastora. O culto nem é para você. O culto não é para nós. O culto é para Deus. E quando se esquecem disso, e deixam de glorificá-lo, deixam muitas das vezes de servi-lo, glória ao nome do Senhor, irmãos, perdem, só estão perdendo. Por mais que você passe alguma coisa na tua vida, não saia de diante da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Pois Jesus não está em lugares improváveis. Ele está no íntimo do nosso coração. E no íntimo do nosso coração é necessário ter uma busca. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, o Senhor, pelo Espírito Santo, ele convida esta igreja a buscarmos mais o Senhor na nossa sinceridade. Glória ao nome do Senhor. E olha quão importante é, irmãos, que aqui nós vamos ver o encontro do paralítico com Jesus. O encontro de Jesus com aquele paralítico. E se nós observarmos, irmãos e irmãs, a condição daquele homem, o homem estava doente há 38 anos, incapaz de se mover sozinho. E aquele homem, ele dependia de outras pessoas. Irmãos, eu quero dizer algo aqui. Tem gente que, humanamente falando, se tornam tão dependentes de certas situações que para elas serem libertas, irmãos, é somente crer em Jesus. Não há outra solução para elas poderem ser libertadas. Porque aquele homem, a situação dele, representa o quê? Representava a impotência humana diante dos seus problemas. E é como foi dito há pouco, e é só assim que, infelizmente, os homens, quando se diz homem, não está falando de gênero, é homem e mulher, é só assim que muitas das vezes a pessoa, ela é como se desse um estalo. A visão de muitos, às vezes, só está na horizontal. Eu só enxergo isso aqui. Mas quando a coisa aperta, ele está aqui, olhando para cá, para lá. Ele não consegue enxergar a sua decadência. Mas quando vem esse estado, ele vai isso aqui. Ele consegue olhar horizontalmente. Ali é o momento que Jesus aparece. Queira Deus que através desta palavra, nesta noite, Jesus, o Rei da Glória, ele possa
está aparecendo aqui nesta noite, na tua vida, no Senhor. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Então aquele homem, ele representava a impotência humana, diante dos seus problemas, das suas dificuldades. E a maior, irmãos, impotência do ser humano é que ele não tem condição de se aproximar de Deus com as suas próprias condições. Esta é uma realidade. Já vimos há pouco que é Jesus quem vai ao encontro, porquanto Jesus, ele é a reconciliação do homem para com Deus. Irmãos, sem Jesus não temos, irmão, salvação. Sem Jesus não conseguimos nos aproximar de Deus. Sem Jesus esse culto não estaria acontecendo. Sem Jesus nós não estaríamos aqui louvando. Sem Jesus não estaríamos aqui pregando. Glória ao nome do Senhor. Tudo é Jesus na tua, na minha e na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Porque Ele é a nossa reconciliação. Ele é a porta. Ele é o acesso. Glória ao nome do Senhor. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens, e não há outro que possa interceder a Deus Pai a não ser Jesus. Irmãos, eu vou pregar uma coisa aqui. Não adianta intercessão a Maria, não adianta para pedir a Pedro, a João, Tiago, Joaquim. Não, Deus. Nem o outro que é chamado supostamente de santo, mas somente Jesus é que converte, salva, cura, liberta, intercede por todos os homens. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nós vemos que quando Jesus ele se aproxima daquele homem, ele faz uma pergunta. Queres ficar curado? Algumas versões vão dizer, queres ficar são? A questão, irmãos, aqui pode parecer óbvia, mas, irmãos, essa questão ela revela o quê? Revela o desejo de Jesus lidar com o desejo e a fé do homem. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e é um momento único, mostrando que Jesus está buscando um relacionamento. Não tão somente com aquele homem, mas com todos quantos se chegam de alguma maneira ao conhecimento do Evangelho. Da mesma forma, Jesus, por esta palavra, ele pergunta a cada um de nós. Irmãos, e não tenha, vamos dizer assim, a petulância de pensar, mas eu sou crente. Você pode ser crente de 60, 100 anos. O Senhor pergunta, quero ser curado? Quer ser curado do teu mal? E o que Deus está falando aqui nesta noite, irmãos, não é simplesmente da enfermidade física. Porém, eu também creio, e na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo, glória ao nome do Senhor, se alguma coisa está assolando o teu corpo, glória ao nome do Senhor, receba a libertação agora, em nome de Jesus. Irmãos, a presença de Deus está aqui, bendito é o nome do Senhor, e o querer, bendito seja o Senhor de Deus, é operar no meio do seu povo, bendito é o nome do Senhor. Não pensamos, irmãos, que Deus, o Senhor, Ele deixou de operar, somos nós que muitas das vezes, na nossa falta de fé, estamos recuando, glória ao nome do Senhor, ao invés de avançarmos adiante e irmos ao encontro de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos libertar do quê? Das nossas enfermidades, que sejam materiais.
mas muito mais das enfermidades espirituais, do nosso pecado. Quem é que pode dizer aqui, irmãos, que não pecou no dia de hoje? Você sabia que nós, muitas das vezes, temos um pecado de estimação? Que ninguém conhece. Eu tenho pecado que minha esposa não conhece. Mas eu tenho entendimento que ela também tem pecado que eu não conheço. Assim como cada um de nós que aqui estamos. Cada um de nós carregamos alguma coisa. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela quer nos libertar. Ela quer nos curar. Glória ao nome do Senhor. É por isso que é tão importante, queridos irmãos e irmãs, nós estarmos congregados. Porque a palavra de Deus, ela vai nos instruindo. A palavra de Deus, ela vai, vamos dizer assim, formatando nós. Hoje em dia nós podemos falar assim, né? Temos a tecnologia, coloquei com o notebook, ajuda bastante. Nós sabemos que de quando em quando isso aqui precisa ser formatado. É preciso fazer uma limpeza. A igreja está entendendo a palavra nessa noite? Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa estar formatando a tua, a minha e a nossa vida nessa noite. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Então Jesus, Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. Só que nós temos que entender uma coisa. Irmãos, o ser humano, ele muitas das vezes ele pode conquistar muitas coisas nesta vida. Porém, uma vida sem Deus é uma vida vazia, sem sentido. Muitos podem até possuir bens materiais. Não é proibido, viu, irmãos? Nós temos que correr atrás. Temos que lutar, temos que conquistar. Mas não podemos nos esquecer do Senhor. E tem gente que só corre atrás do material e deixa o espiritual de lado. Nós temos que lutar para que as coisas caminhem, vamos dizer assim, juntos. Porém, uma vida sem Deus é uma vida vazia, sem sentido. Muitos podem possuir muitos bens materiais, mas se nós prestarmos bem atenção, irmãos, são como paralíticos, presos ao seu modo de viver, presos a um sistema, o qual a Bíblia diz que o fim deles é a morte. E aqui agora não está falando de uma morte somente física, mas de uma morte eterna, uma morte espiritual. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, que a vida de Cristo possa estar sobre cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Que possamos ter vida e vida com abundância. Amém? Jesus, Ele disse, a minha palavra é espírito e vida. Glória ao nome do Senhor. Por isso que aquele que observa, aquele que se atém à palavra de Deus, irmãos, isso não significa, glória ao nome do Senhor, que nós somos perfeitos, não é isso. Mas, irmãos, se deixamos a palavra nos guiar, nos direcionar, glória ao nome do Senhor, o que vai acontecendo? Nós vamos sendo formatados, nós vamos sendo, de alguma forma sendo limpos pela palavra de Deus, para que possamos sempre, glória ao nome do Senhor, estar diante do Senhor. E quando o adversário ele se apresentar na tua vida, glória ao nome do Senhor, você vai ter força de dizer, para trás de mim, Satanás, que eu não tenho nada contigo. Glória ao nome do Senhor. Aí sim vem a cura. Jesus, com uma palavra de autoridade, ordena que o homem se levante, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem é curado, sem precisar entrar no psicólogo.
O que acontece, irmãos e irmãs? Jesus oferece cura e transformação imediata, sem precisar de rituais ou fórmulas. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Tem gente que faz tanta coisa, é tanto invencionismo, irmãos, é tanto ritual. Irmãos, as coisas de Deus é tão simples. Somos nós que, como seres humanos, dificultamos muitas das vezes o agir de Deus na nossa vida. Se nós prestarmos atenção, tanto nesse momento, quando Jesus chega para aquele homem e pergunta: queres ser curado? Jesus cura ele na hora. Tem uma outra passagem que um homem chegou diante de Jesus: Senhor, se tu queres, podes tornar-me limpo? Irmãos, tão simples. Jesus olhou para ele: eu quero. Irmãos, Deus enxerga o bom desejo do nosso coração. E o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer transformar a nossa vida, Ele quer nos fazer novos homens e novas mulheres em sua presença. Precisamos ser diferentes, mas diferentes não no modo, irmãos, de dizer assim: porque eu sou crente, eu sou melhor do que aquele que não é crente. Não. Ser crente e ser luz do mundo. Para que alguém possa ver a luz de Jesus resplandecer sobre a tua vida. Então nós vemos que a verdadeira cura na vida do homem e da mulher, não tão somente desse homem aqui. Porque, irmãos, a primeira coisa que nós muitas vezes enxergamos, que eu costumo dizer aqui também, na palavra, é o milagre. Nossa, que milagre que Jesus fez. E Ele faz mesmo. Mas o maior milagre que Jesus ele pode fazer na vida do homem e da mulher é perdoar os seus pecados. É salvar o homem e a mulher do inferno, irmãos. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Condenados. A cruz não era para Jesus, a cruz era para mim, a cruz era para você. E o único lugar, irmãos, aonde vai estar aqueles que se acham dignos e merecedores, sabe onde que é? No inferno. No céu só vai entrar os arrependidos, aqueles que reconhecem: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso ser perdoado, eu preciso me redimir, Senhor, dos meus pecados, eu preciso, Senhor, estar próximo de Ti, porque só em Ti eu encontro salvação. Você se lembra daquela passagem, quando Jesus está pregando, e para alguns era um discurso duro, bendito é o nome do Senhor, e alguns dos discípulos disseram: Senhor, o povo está indo embora, o Teu discurso está duro. E Jesus olhou para eles: irmão, sem realizar, quer ir também? Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida. Glória ao nome do Senhor. Como quem quer dizer: a Tua palavra me alimenta. Naquele momento podemos dizer, irmãos, no sentimento da revelação aqui agora, glória ao nome do Senhor. Pedro, ele por certo, ele pensou naquele: eu era um simples pescador de peixes, glória ao nome do Senhor, mas a partir do momento que Jesus passou no meu barco, foi a palavra de quarta-feira passada, glória, quando Jesus entrou no meu barco e eu ouvi a palavra, glória ao nome do Senhor, Ele transformou a minha vida. Eu sinto que alguma coisa está me transformando. Irmão, se você não sente Deus pela palavra transformar o teu ser, tem alguma coisa de errado. Glória ao nome do Senhor. Mas
que você verdadeiramente, nesta noite, diante desta palavra, possa se entregar a Jesus. Glória ao nome do Senhor. E fazer como este homem, quando ele ouviu Jesus falar: queres ser curado? E Jesus deu a ordem. Irmãos, imaginamos aquele homem. Irmão, não era 38 horas, 38 minutos, 38 anos. 38 anos. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Uma pessoa hoje, se ela infelizmente sofre um AVC, às vezes paralisa um lado do corpo, é assim, é rápido. Mas para recuperar, é fisioterapia, ensina de fisioterapia, exercício, mais exercício. E isso quando volta os movimentos. Mas, irmãos, é maravilhoso. Eu estou sentindo Deus aqui. Jesus, ele simplesmente chegou para aquele homem: levanta, toma o teu leito, a tua cama, que seja, e anda, vai para a tua casa. Glória ao nome do Senhor. Não precisou de fisioterapia, não precisou de nada, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Vocês estão entendendo como que é, o quão grande é o poder da palavra de Deus, de Jesus, glória ao nome do Senhor, agindo na vida do ser humano? Humanamente ele precisaria do quê? De uma reabilitação, bendito é o nome do Senhor, para começar a voltar a andar, dar os primeiros passos, fazer os primeiros movimentos, glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, como foi dito, a cura de Jesus é imediata. Ele age no já. Mas o que falta muitas das vezes em nós? Fé, confiança. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, seja acrescentado a fé dentro do teu coração. Que haja confiança em ti, a partir desta palavra, nesta noite, na tua vida. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais. Bendito seja o Senhor, mas vamos parar por aqui. Saia daqui nesta noite. Eu creio nele. Eu creio que eu estou sendo curado por esta palavra. E eu creio que muitos sairão daqui curados por esta palavra. Porque, como foi dito, tem mal que não é só na carne, tem mal que aflige a nossa alma. Tem mal que muitas das vezes faz com que nós venhamos nos desesperar diante das nossas situações. Como ainda a irmã falou, devemos ter confiança, não podemos vacilar para que a depressão não entre, devemos confiar, glória ao nome do Senhor, que seja em nome de Jesus repreendido este mal na nossa vida. Muitos estão dizendo, é o mal do século. Irmão, isso aí é velho. Porque antes tinha outros nomes. Isso é velho. Mas que nós, em nome de Jesus, possamos sair daqui curados nesta noite. Que nós possamos pegar, como aquele homem fez, pegar a cama, andar e voltar para casa. Com uma boa nova. Imagina a alegria quando ele chegou lá onde ele residia. Não acredito. Os vizinhos, quem conhecia, mas é fulano mesmo? Meu Deus, o que aconteceu? Outra coisa, o que Jesus faz, irmãos? O que Jesus está fazendo, o que ele fez e está fazendo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, é testemunho. Temos que ganhar almas. Temos que falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, Jesus liberta, que Jesus arranca das drogas, que Jesus arranca da prostituição, que Jesus arranca, bendito é o nome do Senhor, dos maus pensamentos. Que possamos, igreja, sair daqui curados nesta noite. Que possamos levar sobre nós a força do Evangelho.
Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Esta palavra que palmas do nome de Jesus. Agora, queridos irmãos e irmãs, pastor Helena, lembra desse